bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início ao nosso terceiro e último encontro, referente ao meu estágio supervisionado em ensino fundamental. Eu sou Andréia Miranda Mota, sou acadêmica do curso de segunda licenciatura em Pedagogia, pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Meu RU é 21 40 558. E eu falo do Polo São Borja, Rio Grande do Sul. E trarei para vocês o meu projeto em extensão, a construção da aprendizagem através do lúdico, nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, esse curso de extensão, ele tem o objetivo de apresentar conceitos, pesquisas e atividades, modelos de jogos, brincadeiras, e ele é dirigido a estudantes, educadores, gestores e pais interessados, na aprendizagem através do brincar, através, da ludicidade. E hoje, o nosso terceiro e último tema, que é a aprendizagem e a ludicidade nas ciências humanas, nas séries iniciais do ensino fundamental. Segundo a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, o papel das ciências humanas na educação é formar alunos para a cidadania, para que vivam melhor no mundo ao seu redor. Façam as melhores escolhas e consigam tomar as melhores decisões para o seu projeto de vida e para o mundo do trabalho e a missão da escola. As ciências humanas, então, vêm na educação para colaborar com o desenvolvimento da visão crítica e participativa dos estudantes na sociedade. A área das ciências humanas também é responsável por contribuir com a formação ética de fundamental importância, o que inclui valorizar os direitos humanos, promover o respeito à diversidade, ao meio ambiente, às relações sociais e respeitosas e fortalecer valores e a solidariedade. Aqui, então, eu trago para vocês os benefícios da ludicidade, em especial nas séries iniciais do ensino fundamental. A ludicidade, ela contribui com aspectos físicos, cognitivos, sociais e didáticos na educação. Físicos, satisfazendo as necessidades de crescimento, de desenvolvimento de habilidades motoras e de expressão corporal. Cognitivos, contribuindo para a desinibição, produzindo excitação intelectual altamente estimulante, desenvolvendo habilidades perceptivas como atenção e memória. Sociais. A criança representa situações que simbolizam uma realidade que ainda não pode alcançar e aprende a interagir com as pessoas, compartilhar, respeitar e ser respeitada. Didáticos.
promove situações em que as crianças aprendem conceitos, atitudes e desenvolvem habilidades diversas, integrando aspectos cognitivos, sociais e físicos. Observe então quantos aspectos, a ludicidade desenvolve, na aprendizagem de nossas crianças. A área de ciências humanas no ensino fundamental. Ela envolve a história e a geografia e trabalha noções de tempo e espaço. O raciocínio espaço-temporal baseia-se na ideia de que o ser humano produz o espaço em que vive, apropriando-se dele em determinada circunstância histórica e possibilidade geográfica. Embora o tempo, o espaço e o movimento sejam categorias básicas na área de ciências humanas, não se pode deixar de valorizar também a crítica sistemática à ação humana. As relações sociais e de poder, e especialmente a produção de conhecimentos e saberes, frutos de diferentes circunstâncias históricas e espaços geográficos. O ensino de história e geografia estimula os alunos a desenvolver uma melhor compreensão do mundo. Ao longo de toda a educação básica, o ensino das ciências humanas deve promover explorações sociocognitivas, afetivas e lúdicas, capazes de potencializar sentidos e experiências, com saberes sobre a pessoa, o mundo social e a natureza. Que palavras lhe vêm à mente quando ouve falar em jogo ou brincadeira? Diversão, alegria, prazer? A ludicidade, o jogo e a brincadeira é a forma mais prazerosa e gostosa da criança aprender. No ensino fundamental, anos iniciais, é importante valorizar e problematizar as vivências e experiências individuais e familiares trazidas pelos alunos, por meio do lúdico, de trocas, da escuta e de falas sensíveis, nos diversos ambientes educativos, bibliotecas, pátio, praças, parques, museus, arquivos, entre outros. Para os anos iniciais do ensino fundamental, o aluno deve ser capaz de reconhecer o eu e o outro a partir da própria realidade e das referências de seu círculo pessoal e de sua comunidade, compreender e diferenciar o público do privado
e urbano do rural. Conhecer como foi a circulação dos primeiros grupos humanos. Pensar sobre a diversidade de povos e culturas diferentes e suas formas de organização. Desenvolver noção de cidadania, com direitos e deveres, reconhecer a diversidade, conviver com ela e respeitá-la. Analisar as diferentes formas de registros que cada grupo social produz. Geografia. Qual o seu espaço nos anos iniciais do ensino fundamental? A geografia e o lúdico. O lúdico tem sua etimologia do grego, que tem como significado brincar, jogar. É neste contexto que surge um novo modo de aprendizagem, através da brincadeira. A brincadeira deve proporcionar a liberdade, o que influencia positivamente no processo de aprendizagem, em todas as fases do ser humano. Ela desperta a curiosidade, fazendo com que o aprendizado se dê de forma divertida e prazerosa. Não apenas algo mecânico ou por obrigação. Crianças com idade da fase escolar do ensino fundamental 1 normalmente estão, segundo Piaget, em fase de aquisição de aprendizagem e em um cíclico mover de acomodação e assimilação dos conhecimentos. Vygotsky sugere que o brincar e os jogos são recursos que possibilitam, através da zona de desenvolvimento proximal, as trocas de aprendizagem a partir da interação entre o sujeito e o meio na construção dos conhecimentos. Em ambos é possível notar a importância do professor como um mediador do processo e, com isso, compreender as formas como as crianças adquirem o conhecimento, bem como a utilização de recursos e de propostas para o bom desenvolvimento da aprendizagem. Torna-se de extrema importância. Mas por que trabalhar a ludicidade no ensino de geografia? A ludicidade, ela acompanha o desenvolvimento humano no percurso do tempo e do progresso social, cultural e educacional do homem. Os jogos e brincadeiras podem ser utilizados como recursos para o uso da interdisciplinaridade entre as disciplinas. A criança também, ela é lúdica por nascimento, por natureza. De um simples objeto, ela pode transformar em uma brincadeira, somente com a sua imaginação. Na perspectiva
repetitiva do jogo, tanto a imaginação torna-se fundamental quanto a ludicidade. E foi no sentido da imaginação e do lúdico, como parte integrante do jogo, que pesquisadores como Piaget, Chateau e Vygotsky definiram a importância do jogo para a aprendizagem. A ludicidade, ela tem como sinônimo o divertimento, a diversão e o lazer, e como antônimos a tristeza e o desânimo. No âmbito da pedagogia, a ludicidade se dá como a forma de desenvolver a criatividade e os conhecimentos por meio de jogos, músicas e dança. O lúdico não é apenas uma prática da pedagogia, e nem foi inventado por ela. Ao brincar, as crianças estariam expostas a um ambiente extremamente favorável ao desenvolvimento físico e cognitivo. O ato lúdico, ele está presente, como a gente já falou, na maioria das manifestações humanas. Então, aqui eu trago para vocês uma atividade envolvendo localização espacial, envolvendo a geografia, localizando as posições na sala de aula, brincando sobre o espaço na sala de aula. Para essa atividade você vai precisar de um papel para fazer a planta da sala de aula, lápis e borracha. A atividade, ela é realizada da seguinte forma. Inicialmente é feita a proposta para os alunos em forma de brincadeira, sobre o espaço da sala de aula. A professora explica qual é a atividade e as regras da brincadeira, e que ao final de tudo gostaria de identificar, através da dinâmica, o que cada um já havia aprendido sobre direita e esquerda, frente e atrás, e como cada um deles percebe a sala de aula e tudo que há nela. Então, entrega para cada aluno uma planta da sala, com alguns comandos, como: desenhe uma planta para o aluno que está à sua direita, quem está sentado à sua frente, entre outras. Depois, peça para que peguem o lápis e a borracha e que se encaminhem para a frente da sala. Explique para os alunos que, ao toque do apito, todos devem sentar em lugares diferentes do normal e preencher a planta da sala conforme as solicitações descritas na folha de atividades. O primeiro que acabar de preencher tudo deve gritar o que está escrito no final da atividade. Então, essa é uma excelente atividade, para situar os alunos, no espaço, onde que é a direita, onde que é a esquerda, onde que é a frente e onde que é atrás. A cartografia é a arte e a técnica de elaboração de mapas. Ela se ocupa em representar o espaço geográfico por meio de plantas, cartas topográficas, mapas físicos e políticos, maquetes
e globos. Segundo Sameiro, autores como Castriogiovanni, Almeida, Lessan, Cimieli orientam quanto à importância do ensino da cartografia para crianças e sugerem que este trabalho seja desenvolvido desde as séries iniciais, favorecendo a construção da compreensão do aluno em relação ao espaço. O conceito definido por Castriogiovanni demonstra essa importância. A ludicidade, ela tem um papel no desenvolvimento cognitivo e social das crianças, nas séries iniciais do ensino fundamental. De acordo com Piaget, é nessa fase que a criança desenvolve com a mais intensidade a imaginação e a criatividade. Outra atividade excelente, para trabalhar a localização é fazer o percurso, pedir para a criança fazer o percurso da casa até a escola. O objetivo dessa aprendizagem é representar o trajeto casa-escola por meio de mapa mental, identificar e elaborar diferentes formas de representação. Desenhos, mapas mentais, maquetes, para representar os componentes da paisagem dos lugares de vivência. Os jogos, eles são pensados e trabalhados como um recurso didático lúdico, que podem apoiar o trabalho do professor, tanto no ensino da geografia, como nas demais disciplinas. E também trabalha, com a interdisciplinaridade, ampliando, assim, a oferta de materiais, para trabalhar com essas disciplinas. A utilização de jogos no ensino da geografia, no contexto escolar do ensino fundamental 1, pode interferir no desenvolvimento da compreensão de alunos sobre a organização do espaço vivido, além de favorecer as práticas pedagógicas no ensino dos conteúdos da geografia. Outra atividade aqui muito interessante, para trabalhar o tempo, com as séries iniciais. São cartazes, que você pode fazer, para colocar na sala de aula, para trabalhar, as questões de tempo, das estações do ano, com a criança. O espaço da brincadeira, ele nos traz grande contribuição, pois facilita o desenvolvimento da criança, produzir relacionamentos de grupos, desenvolver as habilidades, as noções espaciais e é uma forma de comunicação entre os pequenos. Ao permitir o brincar, as crianças estão aprendendo a explorar o mundo que a rodeia.
sua realidade próxima, seu espaço de vivência, que é de fundamental importância para a realização das atividades sobre noções espaciais, bem como as socioculturais. Bom, a atividade, envolvendo o tempo, ela tem o objetivo de identificar, o ritmo natural das estações do ano e comparar diferentes lugares, observar e descrever ritmos naturais, dia e noite, variação de temperatura e umidade em diferentes escalas, espaciais e temporais, comparando a sua realidade com outras. Jogo das estações. Pode jogar até 4 jogadores. Cada um começa de um mês diferente. Pelo menos um jogador em trilha de cor diferente. Cada jogador deve acertar a estação do ano, ou então voltará do início. Ganha quem completar um ano primeiro. Esse é um jogo muito interessante, muito legal, e ele tem, à disposição, no site da nova escola, o jogo para você poder imprimir ele para trabalhar em sala de aula. O jogo das estações, é um jogo para investigação. Você pode imprimir um tabuleiro para cada 4 pessoas, ou um tabuleiro coletivo para a turma toda. Na primeira situação, cada jogador vai começar a partir de um mês diferente. Eles podem escolher de acordo com o nascimento deles, por exemplo. Caso você consiga imprimir apenas um tabuleiro, pode começar o jogo com o máximo de peões disponível para em meses diferentes, ou começar com 4 estudantes. E a cada resposta errada, trocar o jogador. Além de escolher o mês, os estudantes devem escolher em qual trilha vão jogar, na verde ou vermelha. No centro do tabuleiro tem um mapa destacando o hemisfério norte de verde, representando pelos Estados Unidos, e o hemisfério sul de vermelho, representando o Brasil. Esse jogo, o jogo das estações, o primeiro estudante joga os dados e movimenta o seu pino, no sentido do próximo mês do ano, do escolhido por ele. Nos meses de mudança de estação, existem cartas fixas com características para que o estudante adivinhe qual estação é e cumpra a comanda explícita na orientação. O estudante ou um dos colegas deve ler a carta com a cor da trilha escolhida, pois as orientações são diferentes para os países em destaque no jogo. Se a resposta dada sobre a estação descrita estiver errada, o jogo volta para o seu mês inicial, ou no caso do jogo coletivo, o estudante começa a jogar. Ganha quem completa um ano primeiro. Enquanto os alunos jogam, o jogo das estações, você pode circular entre as mesas, auxiliando com a leitura e estimulando através de perguntas
a percepção que as estações do ano são invertidas devido à localização do hemisfério norte ou do hemisfério sul, sendo que enquanto em um hemisfério é inverno, né, no outro é verão. Observe se os alunos estão conseguindo identificar as estações com as características descritas. Se a dificuldade for grande, peça para darem uma pausa e retome a abordagem sobre as diferenças entre as estações. Quebra-cabeça. Este daqui, ele é muito interessante, muito legal, né? E vai trabalhar, no caso aqui, é o mapa do Brasil. Um dos objetivos da cartografia é representar o espaço em que vivemos, seja por meio de imagens, tabelas, gráficos, maquetes, mapas, dentre outros. Nesse sentido, é importante explorar a linguagem cartográfica, mais precisamente a cartografia escolar, para mediar os conhecimentos geográficos no ensino. Uma das possibilidades de se trabalhar e compreender a linguagem cartográfica, ao mesmo tempo em que se trabalha com os conteúdos geográficos, é associá-la ao jogo lúdico, associado aos parâmetros científicos. Nessa condição, a ação lúdica pode dar excelentes resultados quando aplicados corretamente. Aqui, né, também um mapa do Brasil, aonde os alunos, né, identificam no mapa e as bandeirinhas, né, de cada estado. A facilitação que o lúdico irá trazer para os conteúdos escolares parte inicialmente do professor, que utilizará a metodologia no momento adequado, na busca dos seus objetivos. Vivenciar o lúdico nas séries iniciais do ensino fundamental não é tarefa fácil, pois para se trabalhar com jogos e brincadeiras no campo da educação, é preciso fazer com que as crianças sintam-se atraídas pela brincadeira, para que, a partir daí, possam chegar de fato à aprendizagem. Aqui eu trago então também para vocês outro mapa, né, do Brasil, onde as crianças irão usar, né, tampinhas de garrafa para identificar, né, os estados do nosso país. O lúdico faz parte da vida humana, perpassando desde as atividades mais simples às mais complexas, desenvolvidas cotidianamente por homens e mulheres, e caracteriza-se por sua capacidade de propor satisfação, funcionalidade e por sua espontaneidade. Sob esta ótica, pode-se justificar importante intervenção do trabalho lúdico,
visando o desenvolvimento da criatividade, promovendo no ser humano a satisfação inerente ao trabalho lúdico, considerando-o um meio natural que viabiliza a criança explorar o mundo. Cápsula do tempo. Esta atividade é muito interessante, né, para trabalhar com as crianças a questão do tempo e a questão da história também. Nesta brincadeira, você vai criar uma cápsula, colocando algo super especial dentro dela e guardá-la em um local bem seguro, para que seja aberta somente no futuro. Explicar aos alunos a importância de se cultivar memórias e do resgate das mesmas ao longo do tempo. Mostrá-los que as memórias que guardamos são construídas a todo instante. Cabe a nós definirmos que tipo de memórias construiremos para o nosso futuro. Essa é uma atividade muito legal, né, para fazer com os alunos. Você pode fazer no início do ano para, né, reabrir, né, essa cápsula no fim do ano, ou você pode fazer, né, para com que, né, os alunos dali 2, 3 anos venham a abrir essas cápsulas, né, para ver o que eles escreveram nessa brincadeira, no caso, o que eles escreveram para pôr nessa cápsula do tempo. No ensino da história, conforme dizem os PCNs, o lúdico favorece a uma participação ativa do aluno na elaboração de conhecimento. Como uma atividade construtiva que depende ao mesmo tempo da interpretação, da seleção e das formas de estabelecer relações entre as informações. Construindo a árvore genealógica com os alunos. Essa atividade, ela é muito interessante e muito legal, né, para trabalhar com as crianças. Aonde, né, a criança vai desenhar, né, sua família no espaço ali, formando a sua árvore genealógica, né? Ele, a mãe, o pai, o irmão, a irmã, o tio, a tia, os avós, né, os primos. É uma atividade, então, muito interessante, né, para trabalhar a história, né, do aluno. Na área do ensino de história, em uma visão ampla do currículo, percebe-se que durante o primeiro ciclo trabalha o cotidiano, a história local, com o objetivo de levar o aluno a compreender sua própria história, reconhecendo suas diferenças, semelhanças na relação escolar e com outros grupos sociais, ampliando para dimensões coletivas na sua localidade. Os alunos devem iniciar nesse ciclo de estudos históricos identificando as relações de transformação e de permanência de grupos sociais e que pertencem às famílias e à escola, desenvolvendo a capacidade de diferenciar
e identificar as vivências coletivas, construindo julgamentos, mas também produzindo saberes. Na perspectiva do jogo, tanto a imaginação torna-se fundamental quanto a ludicidade. E foi no sentido da imaginação e do lúdico como parte integrante do jogo que pesquisadores como Piaget, Chatel e Vygotsky definiram a importância do jogo para a aprendizagem. Então, jogos e brincadeiras são importantes ferramentas, da aprendizagem. Eles promovem a interação, entre as crianças. Eles são significativos, para as crianças, têm um significado, para elas. Promovem o desenvolvimento integral e são excelentes oportunidades, de mediação entre o prazer, o conhecimento historicamente constituído. Então, o desenvolvimento, do aspecto lúdico, ele facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural da criança, e ele colabora para uma boa saúde mental, pois prepara, a criança para um estado interior fértil, que facilita o processo de socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento. Para o desenvolvimento de atividades lúdicas no ambiente escolar, faz-se necessário que o educador tenha conhecimento, dos tipos de brincadeiras e seu papel na construção da aprendizagem. E o professor, deve oportunizar, às crianças brincadeiras que desenvolvam a criatividade, a agilidade, o equilíbrio e a imaginação. Especificamente, as crianças do primeiro ano ao quinto ano, do ensino fundamental, eles passam por um período, um pouco conturbado, já que é uma fase, de transição entre a pré-escola, para o ensino fundamental, onde estes irão, através de novos aprendizados e objetivos diferentes, desenvolver, habilidades de ler, escrever, fazer cálculos, E a ludicidade vem no sentido, de tornar essa transição, essa aprendizagem, mais fácil, mais gostosa do aluno aprender. A abordagem, dos conteúdos do ensino de história, eles devem trabalhar, então, a realidade dos fatos históricos, com documentos, com leituras e interpretação de fontes bibliográficas. O tempo no estudo da história, o tempo cronológico, o tempo de duração, ritmos de tempo, cartas, livros, relatórios, diários, pinturas,
esculturas, fotografias, filmes, músicas, mitos, lendas, falas, espaços e construções arquitetônicos ou paisagistas, instrumentos e ferramentas de trabalho, utensílios, vestimentas, restos de alimentos, habitações, meios de locomoção, meios de comunicação, os sentidos culturais, estéticos, técnicos e históricos que os objetos expressam, organizados por meios de linguagens, escrita, oralidade, números, gráficos, cartografia, fotografia e a arte. Então, a ludicidade, né, ela contempla a interdisciplinaridade entre as disciplinas. A interdisciplinaridade é a interação existente entre duas ou mais disciplinas. Essa interação pode ir da simples comunicação de ideia à integração mútua dos conceitos diretores da epistemologia, da terminologia, da metodologia e dos procedimentos dos dados, da organização referente ao ensino e à pesquisa. A formação, lúdica interdisciplinar, ela se assenta em propostas que valorizam a criatividade, o cultivo da sensibilidade, a busca da efetividade, proporcionando, aos educadores vivências lúdicas, experiências que se utilizam da ação do pensamento e da linguagem, tendo no jogo sua fonte dinamizadora. O lúdico, dentro de um projeto interdisciplinar, ele propõe ainda a exploração de novas práticas no ambiente escolar, que se utiliza do lúdico para a construção da aprendizagem. Olha só quanta coisa a gente pode trabalhar numa atividade lúdica, num jogo, por exemplo. A arte, a geografia, como a gente viu nos outros vídeos, a matemática, as ciências, o português, a alfabetização, tanta coisa assim, que se mistura, que a gente pode trabalhar junto, na sala de aula com as crianças, tornando assim, a aprendizagem muito mais fácil, para a criança, gostosa, e prazerosa. O objetivo, de trabalhar a interdisciplinaridade, é conferir, ferramentas para enriquecer a visão de mundos dos alunos, pois a partir dessa abordagem lúdica e interdisciplinar, envolvendo mais de uma disciplina, indivíduos de todas as idades podem compreender que um mesmo fato ou tema pode ser observado e estudado a partir de diferentes pontos de vista. Então, ao longo dos nossos 3 encontros, nós observamos que
É possível integrar, né, a brincadeira e os jogos, né, aos objetivos do ensino e contemplar os diferentes componentes curriculares. O ser humano, né, em todas as fases da sua vida, ele está sempre descobrindo e aprendendo coisas novas, pelo contato com seus semelhantes e pelo domínio sobre o meio em que vive. Ele nasceu, né, para aprender, para descobrir e para apropriar-se dos conhecimentos, desde o mais simples até os mais complexos. E é isso que lhe garante a sobrevivência e a integração na sociedade, como ser participativo, crítico e criativo. A esse ato, né, de busca, de troca, de interação e de apropriação é que damos o nome de educação. Esta não existe por si só. É uma ação conjunta entre as pessoas que cooperam, comunicam-se e comungam do mesmo objetivo. O lúdico, então, na construção interdisciplinar da aprendizagem, ele é uma proposta pedagógica do afeto e da criatividade na escola, como uma das maneiras mais eficazes de envolver o aluno nas atividades cotidianas do ambiente escolar, pois a brincadeira é algo inerente na criança. É sua forma de trabalhar, refletir e descobrir o mundo que a cerca. Então, chegamos ao fim, né, do nosso terceiro encontro. E ao final, né, desse encontro, eu deixo a mensagem para vocês de Drummond de Andrade. Brincar com a criança não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados, tolhidos e enfileirados em uma sala de aula, sem ar, com atividades mecanizadas, exercícios estéreis, sem valor para a formação dos homens, críticos e transformadores de uma sociedade. Então, eu fico aqui, né, com o nosso último encontro e agradeço a todos pela participação. Muito obrigada!